Oi meninas, sejam muito bem-vindas. Olá, olá gente. Horário de almoço, estamos nós aqui para bater papo sobre câncer de mama, sobre doenças mamárias. Boa tarde, Cecília. Boa tarde a todas. Temos 30 minutinhos para trocarmos ideias por aqui. Hoje eu estou completamente à disposição de vocês para nós esclarecermos dúvidas. O planejamento é fazer uma live de perguntas e respostas, tá? Eu separei algumas perguntas. Vocês conseguem me ouvir bem? Confirma aí para mim se está dando para ouvir, por favor. Claro, Simone, manda a dúvida. Estou aqui hoje para isso mesmo. Conseguem ouvir? Legal, obrigada, Jéssica. Cecília está perguntando aqui, quando que a gente recomenda quadrantectomia para... o quadrante ele é uma cirurgia que é feita para tratamento de câncer de mama, tá? A gente não costuma fazer quadrantectomia para lesões benignas, tá certo? E a quadrantectomia, ao contrário da mastectomia, ela é a cirurgia que a gente usa para o tratamento do câncer de mama que nós consideramos cirurgia conservadora. O que é que isso quer dizer? A cirurgia conservadora é aquela que a gente não faz a retirada completa do órgão, como se fazia até alguns anos atrás. É a cirurgia preferencial hoje para tratamento do câncer de mama, tá? Então, a gente faz somente a retirada do local da lesão com o que a gente chama de margens, que é o tecido mamário que está ao redor. Então, digamos, se isso aqui fosse o nódulo mamário, a quadrantectomia a gente retiraria o tumor e a região que está ao redor dele. Tá bom? Deu para entender? E em relação à recomendação, ela é recomendada para mulheres com câncer de mama em estágios iniciais ou que não estejam em estágio tão inicial, mas que a relação do tamanho da lesão com o tamanho da mama seja uma boa relação. Ou seja, que nós consigamos tirar a lesão, o câncer, sem deixar resíduo dele na mama, tá certo? Simone está perguntando se o cisto complexo ele pode ser perigoso. Pode, tá certo? O cisto simples, o cisto mamário, ele costuma ser uma lesão 100% benigna. Ele é um achado que nós consideramos um achado funcional da mama. O que é que isso quer dizer? A mama, ao desempenhar sua função, que é a função de uma glândula, tá, produtora de líquido, que nos períodos de amamentação esse líquido é o leite, mas que não quer dizer que se a mulher não estiver amamentando não possa produzir líquido, pode produzir também. E a partir dos 30 a 35 anos a mama produz esse líquido e o líquido ele é coletado em pequenas unidades que são como saquinhos, que nós chamamos de cisto simples. O cisto simples ele é um achado absolutamente benigno e muito comum da mama, ao contrário do cisto complexo. O cisto complexo é aquele que pode ter septos no seu interior, pode ter algum achado de nódulo no interior, tá certo? Um septo mais grosseiro, é comum, inclusive, que o cisto simples ele tem um septo que é uma membrana dividindo ele em partes que seja fininha. Isso aí pode acontecer, mas se for um septo mais grosseiro, mais espesso, a gente considera esse cisto um cisto complexo. E o cisto complexo ele deve preferencialmente ser investigado do ponto de vista de biópsia, tá? De histopatológico, porque só olhando nos exames de imagem a gente não tem condição de excluir que aquilo ali tenha algum foco de malignidade, tá bom? Agora, outra coisa que é importante também é que a gente faça a diferença entre o cisto complexo e o cisto complicado, que é um termo que particularmente eu não gosto,
tá? Porque dá a entender que o cisto complicado ele tem alguma bronca maior, algum problema maior. E na verdade não, o cisto complicado ele nada mais é do que um cisto espesso, que também tem um significado benigno, assim como o cisto simples, desde que ele não seja uma lesão única, que nesse caso ele passa a ser um cisto provavelmente benigno. Já tive uma suspeita de CA de mama em 2017, retirou os nódulos para biópsia e agora o exame deu um cisto complexo e 2 nódulos na mama direita. Bem, veja só, primeira coisa, se existe uma suspeita de câncer, a gente deve evitar a retirada do nódulo, tá? Todo nódulo suspeito de câncer, ele preferencialmente deve ser investigado antes de ser retirado. Hoje não se admite mais nós fazermos retirada de um nódulo de mama, acreditando que possa haver algum foco ali de malignidade, sem ter essa confirmação. Por quê? Porque se de fato for um nódulo cancerígeno, o mais recomendado é que se faça a cirurgia, quando se for operar, se faça a cirurgia definitiva desse nódulo. Então, primeira coisa a fazer, se existe uma suspeita que possa ser um câncer, a primeira coisa a fazer é investigar primeiro e só posteriormente fazer a cirurgia, tá? E agora apareceu um cisto complexo, né, e 2 nódulos da mama direita. Se existe um cisto complexo, o ideal é investigar também esse cisto, tá? E a mama está saindo um líquido esverdeado. O cisto complexo ele pode ser a causa dessa saída de líquido da mama. Precisa saber se ele é a causa também. Se não for um líquido de tonalidade esverdeada, desde que ele não seja um líquido que sai espontaneamente, ou seja, ele sai quando você aperta. Se você apertar a mama e eliminar um líquido de tom esverdeado, que sai de vários pontinhos do mamilo, ou sai de ambas as mamas, não costuma ser problema. Isso aí não costuma ser problema. Agora, se o cisto complexo está na mesma mama que está saindo o líquido esverdeado, se ele está num ponto que a gente possa achar que o motivo da eliminação desse líquido seja esse cisto complexo, então o ideal é investigar, tá? Quanto aos outros nódulos, para dizer se precisa de algum tipo de biópsia dele, a gente precisa saber as características, porque não são todos os nódulos que precisam ser biopsiados. Se ele não tiver nenhum critério que nos faça pensar que possa ter algum foco de câncer ou de alguma lesão pré-maligna, pode-se ficar fazendo apenas o acompanhamento desse nódulo. Para definir isso, é necessário que a gente conheça o aspecto, as características do nódulo. Se o cisto mamário tem risco de câncer. Se for um cisto simples, não tem, tá? Cisto mamário simples é como eu disse para vocês agora há pouco. Ele não tem risco de câncer, é uma lesão funcional. Agora, se o cisto não é um cisto simples, se ele possui algum outro aspecto, alguma outra característica que possa se pensar que ele não é um cisto simples, aí pode haver o risco de câncer sim. Mas não é o mais comum. O mais comum é que seja um cisto simples, tá? Simone anda preocupada porque não conseguiu ainda a consulta pelo SUS, né, Simone? Realmente é um problema, né, do nosso país. As consultas pelo SUS, elas estão disponíveis, mas muitas vezes é difícil você conseguir o atendimento, né? E às vezes a gente está perdendo tempo. Em 2018, tive um câncer de mama no mamilo. O câncer de mama que aparece especificamente no mamilo, porque assim, também é importante que vocês façam a diferenciação do que é mamilo e do que é areola, tá? A areola é o bico mesmo da mama, toda aquela parte com a coloração mais escura que se distingue do restante da pele da mama é considerada areola. O mamilo, ele é aquele ponto central da areola, tá? Aquela projeção central da areola. Existe um tipo de câncer de mama que surge exatamente na pontinha do mamilo,
que é a doença de Paget, tá? É um tipo de câncer de mama que ocorre mais comumente em mulheres numa idade mais avançada, então a partir dos 60 anos, e ele costuma inicialmente se manifestar por meio de um pequeno ferimento na ponta do mamilo, tá? Então, se aparecer um ferimento na pontinha do mamilo, é necessário realmente que se mostre para o mastologista. Só depois disso ele progride, pode formar um ferimento maior na região da areola, pode se formar um nódulo na região posterior da areola também, tá certo? Então é importante que procure um mastologista para investigar. E o câncer de Paget, ele tem um diagnóstico diferencial, que é com o eczema de areola. O eczema de areola, ele é uma doença benigna, que ao contrário da doença de Paget, ocorre muito comumente em mulheres jovens, muitas vezes em adolescentes, e que cursa com o ferimento na região da areola, mas poupando a região do mamilo. Ele inverte o posicionamento em relação à doença de Paget e que coça muito na região, provoca um prurido, uma coceira bem importante, pode sair secreção, ficar eliminando uma aguinha, né, daquele ferimento, e que nós tratamos clinicamente, tá? A gente trata com medicamento. Imagina, Simone, estou à disposição, tá? Quais os tipos de tratamento para micrometástase na axila? Veja só, a micrometástase, a gente precisa saber, para definir o tratamento, nós precisamos saber qual o subtipo molecular do câncer. O câncer de mama, ele tem 4 subtipos moleculares: luminal A, luminal B, triplo negativo ou basal e HER2 superexpresso, tá? Se essa micrometástase veio decorrente de um tumor HER2 ou triplo negativo, a recomendação é o esvaziamento axilar, tá? Que é a retirada dos gânglios da axila. Se ela veio de um tumor luminal, então nós precisamos saber o tamanho da lesão, se é uma lesão inicial ou não, se existem outros fatores de risco. Então, nós levantamos todos os fatores de risco que são utilizados para prognóstico, ou seja, para a expectativa de cura de uma lesão de mama, e aí a gente define se essa micrometástase ela precisa esvaziar a axila ou não. Num luminal A, muito comumente a gente tem conservado os linfonodos axilares, desde que após esse foco de metástase, os linfonodos que vêm após ele estejam livres de doença. Isso no luminal A, tá? Ótimo, estamos torcendo por você, Simone. A Alcilene, ela disse que teve um segundo câncer de mama na mesma mama esquerda, mas que agora foi na lateral. Fez a cirurgia e está com 3 meses de cirurgia. Isso aí é uma coisa importante da gente conceituar aqui para vocês, porque o que é que acontece? A mulher que já teve câncer de mama em algum momento da vida, isso é considerado um fator de risco para um segundo câncer de mama. Então, assim, os principais fatores de risco para câncer de mama seria o quê? Primeiro, o sexo feminino. É importante nós destacarmos isso porque se acredita muitas vezes que o homem não pode desenvolver um câncer de mama. Isso não é uma verdade. O homem pode ter câncer de mama do mesmo jeito da mulher. No entanto, é mais raro, muito mais raro. O câncer de mama, ele é o câncer mais comum em mulheres quando a gente exclui, ou seja, retira dessa lista os cânceres de pele, que no nosso país são disparados os cânceres mais comuns, tá? Então, quando a gente retira os cânceres de pele não melanoma, o câncer de mama é o câncer que mais acomete mulheres. E no homem é um câncer extremamente raro. Então, esse é o primeiro fator de risco, sexo feminino. O segundo fator de risco seria você já ter tido câncer de mama, né? Então, assim, mulheres que já tiveram câncer de mama, elas têm um risco maior de desenvolver um segundo câncer de mama primário, que é diferente da recidiva, tá? A recidiva é quando você já tratou um determinado câncer e ele retorna. Aquele câncer que foi tratado, ele retorna.
Ele reaparece na mama ou ele recorre à distância em outros órgãos. O segundo primário seria o quê? Aquele câncer de mama que foi tratado com eficácia, com sucesso, tá? No entanto, a mulher desenvolve um segundo tumor, que não tem nada a ver com aquele primeiro. E como é que a gente sabe isso? Primeiro, se ele ocorre na outra mama. Então, assim, você já tratou a mama direita, aparece um segundo tumor na mama esquerda. Então, isso a gente considera um segundo tumor primário. E outra forma é se aparece o novo tumor, ele aparece numa região completamente diferente da mama. Então, assim, você fez um tratamento nos quadrantes laterais da mama e o novo tumor aparece nos quadrantes centrais. E quando se faz a biópsia, ele tem um tipo histológico diferente ou ele é de um subtipo molecular diferente. Então, a gente pode considerar que seja um novo primário. E aí o tratamento começa do zero, tá? Ele reinicia do zero, que não é o que ocorre com as recidivas, né? Na recidiva, quando a gente precisa retratar, esse novo tratamento, ele é considerado um tratamento de segunda linha, tá? Às vezes precisa fazer um novo esquema de quimioterapia, tá certo? Bem, eu tenho outras perguntas aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui no chat. Sejam bem-vindas aí, o pessoal que chegou depois. Boa tarde a todas e todos. O exame de ultrassom deu um BIRADS 4. Tá com a consulta com o macho pro dia 27, sofrimento, né, Rosa? Essa expectativa e tá preocupada. Veja só, meu bem. O BIRADS 4, ele é uma classificação, tá? Na verdade, o BIRADS, de forma geral, é uma classificação que nós utilizamos para ter uma noção da expectativa daquele achado no exame de mama ser câncer, tá? Então, essa classificação, ela vai desde o BIRADS 0 até o BIRADS 6. O BIRADS 4, ele nada mais é do que aquela classificação que define que precisa ser feita uma biópsia. Então, assim, o que eu posso lhe antecipando por enquanto é que provavelmente você vai precisar fazer algum tipo de biópsia. Agora, que tipo de biópsia vai precisar ser feita depende de que classificação do BIRADS 4, porque o BIRADS 4 ele pode ser classificado em 3 subtipos, 4A, 4B e 4C. E a chance de câncer entre um e outro muda radicalmente. Então, o BIRADS 4 ele pode ter uma chance de câncer que vai de 2% até 95%, dependendo do subtipo dele. Então, se você tem um BIRADS 4A, a chance é muito baixa, não haveria motivo para você ficar aflita, tá? Mas para lhe dizer isso, eu precisaria ter acesso ao seu exame. Infelizmente, através de rede social, a gente não está autorizado a avaliar exames, tá? A gente é impedido de fazer isso, porque isso poderia se configurar numa consulta. E aí a LGPD nos impede de fazer isso, tá certo? Você tem direito a esse segredo. A gente não pode estar prestando atendimento através da rede social, infelizmente. Então, segura aí um pouquinho o coração, tá certo? Para aguardar essa consulta aí do dia 27, mas eu espero que dê tudo certo. Oi, Tati, made in Canadá. Beijo, amiga. Nilva, Cláudia, minha paciente. Beijinhos, Cláudia. Doutora Cris, boa tarde. Qual o significado dos marcadores tumorais elevados, o CA15-3? Veja só, os marcadores tumorais, eles só se prestam, tá certo, a uma coisa, na verdade a duas. A primeira delas seria, quando você faz um diagnóstico de câncer, se você tiver um marcador desse elevado, ele pode servir de parâmetro para saber se o tratamento está sendo efetivo. O que é que acontece? Você diagnosticou um câncer, tinha um marcador tumoral elevado e você fez o tratamento e o marcador caiu em intensidade. Se ele caiu, significa que o tratamento provavelmente está sendo eficaz, tá certo? Esse é a primeira função dele. A segunda função é o quê? Se você teve um câncer no passado e você fica fazendo os seus marcadores, ele caiu de nível naquela ocasião que você fez o tratamento.
E no seu acompanhamento você vai fazendo o marcador e seu médico percebe que o nível do marcador está subindo. Se está subindo, isso pode levantar no seu médico a suspeita de que possa estar havendo algum tipo de recidiva. Tá certo? Então, ele vai investigar outros focos. Agora, isso não é motivo de aflição, por quê? Porque os marcadores tumorais, eles podem se elevar em função de outras coisas também, inclusive de algumas alterações benignas. Então, não haveria motivo para aflição. Por exemplo, o CA125, que é o marcador tumoral que nós utilizamos para câncer de ovário, tá certo? É o mesmo marcador que é utilizado também para controle de endometriose, que é uma doença 100% benigna. Tá certo? Então, hoje não se recomenda estar colhendo marcador tumoral aleatoriamente de toda mulher. Isso não existe uma recomendação na literatura com essa finalidade. O marcador ele deve ser feito para determinada doença específica, tá certo? Voltado para aquela paciente em particular. Então, assim, o marcador de câncer de mama ele é o CA15-3, tá certo? Mas ele não significa que ele só vá subir em relação ao câncer de mama, respondendo a uma resposta a alguma alteração do câncer de mama, tá certo? Ele pode subir por outra razão também. Então, não é motivo para aflição, tá? Mas é motivo para procurar o seu médico assistente, sem dúvida. Rosa, não veio com a classificação do subtipo do BIRADS-4, né? Pode acontecer, porque não é obrigatória essa classificação. O radiologista pode só colocar BIRADS-4. Sim, a Ildete, ela fez uma mastectomia total com biópsia do linfonodo sentinela. A biópsia do linfonodo sentinela, ela é a cirurgia de escolha hoje para investigação de axila em casos de mulheres com câncer de mama, tá certo? Da mesma forma que hoje em dia a gente evita fazer a retirada completa da mama, nós evitamos também fazer o esvaziamento axilar completo, tá? Nós preferimos tirar só alguns gângliozinhos e investigar esses gânglios. Por quê? Porque existem as complicações relacionadas ao esvaziamento axilar, que nós conversamos muitíssimo sobre isso ontem com Thaís, fisioterapeuta, que faz exatamente a condução de mulheres com câncer de mama para evitar as complicações do tratamento, entre eles o linfedema, que é comum no esvaziamento axilar. Essa live está salva no meu feed, tá? Fiquem à vontade para olhar, com certeza vocês vão gostar. É o tratamento de escolha, tá? Hoje, para abordagem axilar da mama. Beijos, Cláudia, beijos. O que é e quando é necessário fazer hormonoterapia? Veja só. A hormonoterapia ela é uma das modalidades do tratamento do câncer de mama. O câncer de mama ele tem diversas etapas, tá? A cirurgia, a quimioterapia, essas duas podem vir uma antes da outra, a depender do caso. Então, tem mulheres que começam o tratamento com cirurgia, tem mulheres que começam o tratamento com quimioterapia, tá certo? Depois dessas etapas, se faz a radioterapia, hormonioterapia, terapia-alvo e imunoterapia. Só que essas últimas só são feitas em alguns casos em particular. Na verdade, todas as etapas, à exceção da cirurgia, em algumas mulheres pode ser necessária, em outras não. No caso da hormonioterapia, é a modalidade de tratamento que é feita para mulheres que possuem tumores luminais, que são o quê? Aqueles tumores que têm sensibilidade a hormônio. Então, os tumores luminais costumam crescer sob o estímulo dos hormônios femininos, que pode ser só o estrógeno ou o estrógeno e a progesterona. Quando esses tumores têm sensibilidade, ou seja, têm receptores para esses hormônios femininos, nós bloqueamos essa sensibilidade dele por meio da hormonioterapia. Então, a hormonoterapia é uma medicação que é feita comumente através de comprimidos, mas existem outras modalidades de tratamento também, que pode ser feito com injeção intramuscular também, tá certo? E outros tipos de tratamento, assim como o caso do bloqueio hormonal, também, que é feito com medicação ou com castração, como nós dizemos, que é a cirurgia para retirada dos ovários, ou
por meio de radioterapia, mas o mais comum na nossa rotina são os comprimidos, tá? E esse comprimido vai bloquear a ação dos hormônios sobre o tumor e, consequentemente, vai reduzir a chance dele crescer, tá? É um dos tratamentos mais eficazes contra o câncer de mama e, felizmente, às custas de baixíssimo índice de efeitos colaterais. É bem mais tolerado, por exemplo, do que a quimioterapia, que é a biópsia excisional. As modalidades de biópsia do câncer de mama ou de lesões mamárias, de uma forma geral, nós temos várias formas de fazer biópsia. A biópsia ela pode ser feita desde uma agulha fininha, como uma agulha que faz a coleta de exame de sangue, até agulhas mais calibrosas, como é o caso da core biopsy e da mamotomia, e finalmente com a biópsia excisional. A biópsia excisional é a retirada total da lesão, que é feita por meio da mamotomia ou por meio de cirurgia. Eu tenho um vídeo super legal aí sobre os tipos de biópsia lá no meu canal, no YouTube, doutora Cris Bastos, lá no YouTube. Eu explico bem direitinho a respeito das biópsias, tá certo? Então dá uma visitadinha lá, você vai gostar. A excisional seria exatamente a que a gente tira a lesão por completo, tá? Qual o desodorante que devo usar? Você deve usar o que não lhe causar, o que você gostar mais e que não lhe causar problemas na pele das suas axilas. O desodorante, a influência dele é sobre a pele, tá? Não existe nenhuma evidência científica que nenhum tipo de desodorante possa causar câncer de mama, tá? Então, mais recomendado pela sua dermatologista. Tem um nódulo BIRADS 3, acompanho há 7 anos, nunca amamentou e se tem risco de virar câncer. Olha, um nódulo BIRADS 3, se você acompanha ele há 7 anos e ele nunca se modificou, ele já nem é mais BIRADS 3, ele é considerado BIRADS 2, tá? O BIRADS 3, ele é aquele que tem um risco muito baixo de ser câncer, e o BIRADS 2 é aquele que não tem risco nenhum de ser câncer. Se ele está há 7 anos do mesmo jeito, ele não tem risco nenhum de ser câncer. Então, ele é considerado BIRADS 2, tá? Clarinha está fazendo uso de letrozol, né? Isso, letrozol é uma hormonoterapia, né? Uma hormonoterapia muito efetiva, por sinal. Excelente. Recentemente fez um PET, chamou a atenção um linfonodo axilar captado no PET. Não desconsidera comprometimento secundário. Já estou pensativa em investigar esse linfonodo, né? Se o PET identificou um linfonodo axilar e esse linfonodo axilar, pelo laudo do exame, não foi possível descartar a possibilidade de ser um comprometimento secundário, nós teríamos que biopsiar. Então, provavelmente, o seu médico assistente vai pedir biópsia, tá certo? E aí, o tratamento ideal, nesse propósito, seu médico assistente vai lhe dizer, tá? Mas não deixe de procurá-lo não, tá? Bem, gente, encerramos as perguntas de hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma, para não deixar passar ninguém. Joia, Cecília, eu que agradeço aí. Cris, parceirão aí. Toma letrozol, né? Letrozol, inibidor de aromatase, bloqueio hormonal excelente, super eficaz. Então, vou encerrando por hoje, mas amanhã, às 19 horas, eu terei uma live com uma amiga, uma paciente e amiga muito especial, vai contar da experiência dela, tá, no tratamento do câncer de mama, vai trazer muitas informações, nós vamos trazer muitas informações com as quais vocês com certeza vão se identificar, vocês que passaram ou que estão passando pelo diagnóstico do câncer de mama. Então, convido vocês aqui no Instagram, amanhã às 19 horas, para participar dessa conversa minha com a Juliane. E não esqueçam, inscrição lá no link da bio, tá certo? Para o dia 28, para nosso evento maior, tá joia? Então, até amanhã e até o dia 28. Até mais, gente. Obrigada aí.